Olá, sou o professor Augusto Manzano e na 20ª aula vou apresentar as correções dos exercícios 7 e 8 deixados anteriormente. Vamos lá! O 7º exercício pede para criar uma função chamada PEL que apresente o valor do termo de PEL indicado na função. Por exemplo, se eu indicar o valor 5, deve ser retornado como resposta o número 29. A sequência de PEL é baseada nos valores 0, 1, 2, 5, 12, 29, 70, 169 e assim sucessivamente ao infinito. Para termos uma ideia do que é esta sequência, veja que os números de PEL são uma sucessão infinita de números inteiros que compreendem os denominadores da fração contínua da raiz quadrada de 2. Essa definição é baseada nesta estrutura, onde se o n for 0, o valor é 0, o valor de retorno, se o n for 1, o valor de retorno é 1. No entanto, para outros casos, para outros valores, o cálculo a ser seguido é 2 vezes PEL n-1 mais PEL n-2. Se olhar atentamente esta definição, você vai perceber que ela tem alguma coisa familiar com a função de Fibonacci. A diferença está que em Fibonacci nós fazemos Fibonacci n-1 mais Fibonacci n-2 e em PEL nós fazemos PEL n-1 vezes 2 mais PEL n-2. A partir desta explicação não é necessário irmos à lousa. Vamos ver então sua documentação definida em português funcional. Observe que na quarta linha eu tenho ali que PEL de n é a aserção de 2 vezes PEL de n-1 mais PEL n-2. Na linguagem ROP, temos então o script que será, na sequência, executado em seu ambiente. Então veja. A partir da escrita da função PEL, vamos colocá-la em funcionamento, o PEL de 5, ponto e vírgula, 29, como havia comentado. Se eu usar PEL de 0, vai retornar 0, está na definição da correspondência de padrão. PEL 1 vai voltar 1, também está na correspondência de padrão. Qualquer outro valor será então a multiplicação de 2 pelo PEL n-1 somado a PEL n-2. O 8º exercício pede para criar uma função chamada divide, que apresente o resultado do quociente inteiro calculado a partir da subtração recursiva do dividendo pelo divisor. Então não basta aqui escrever a operação como 5 div 2, por exemplo, ou seja, n div d. Temos que criar uma função que gere este resultado a partir da ação recursiva de uma subtração sucessiva. Veja a documentação deste código em português funcional. Essa é uma função simples definida em 2 linhas, onde a segunda linha está definida em 3 etapas. Se o meu n é menor que o d, então o valor é 0, não tenho o que fazer. No entanto, se o n é menor que d, nós vamos somando a quantidade de divisões que vai ocorrendo. Então 1 mais divide o n menos d por d. À medida em que esse e menos d vai diminuindo, em um momento ele se torna menor que d, então a operação para. Observe que, neste exemplo, o aterramento da recursão está sendo usado dentro do próprio comando se, então, se não. Vamos agora para a lousa para ver esta operação sendo feita manualmente e depois a gente retorna para a sua apresentação junto à linguagem ROP. A partir do script divide, que tem por finalidade apresentar o resultado da divisão, o resultado inteiro da divisão de 2 valores também inteiros, vamos considerar, para entender o que aqui está acontecendo, a seguinte operação: 5 dividido por 2. E aí vem a pergunta, quantas vezes esse 2 cabe dentro desse 5? Uma maneira de fazer isso é fazer 5 menos 2. 5 menos 2 deu 3. 3 menos 2, eu vou usando 2, porque eu estou dividindo, deu 1. Aqui eu não posso fazer 1 menos 2, porque o 1 é menor do que o 2, e quando 1 é menor que o 2, ele volta 0. Aliás, é esta condição aqui, ó, se o número aqui, se o n é menor que o d, se o n é menor que o d, então é 0. Quantas vezes eu usei o número 2? 1 e 2. 1 mais 1, 2. É esse mais 1 que está aqui. Então o resultado é 2 e não me interessa o resto. Vamos então agora realizar a operação usando aqui o script para ver se o resultado obtido de 5 dividido por 2 é realmente 2.
Então a minha função aqui divide, recebe os valores 5 e os valores 2, sendo 5 o número n, sendo 2 o número d. E aí vem a pergunta, n é menor que 5? Não, não é, então vem aqui. Aliás, esta recursão está sendo controlada pela decisão. A decisão é o aterramento. Então, nesse momento, eu faço o quê? 1 mais o divide, vou chamar aqui de dv, de n menos d. Quem é o n? É 5, menos o d. Deu 3, vírgula o d. Quanto é o d? É 2. Agora eu chamo esse valor, caio aqui e digo então, divide, agora quem? 3,2. 3 é menor que 2? N é menor que D? Não, não é. Então vem para cá e faz 1 mais o dv de quem? N menos 2. O N é 3, 3 menos 2, 1. Vírgula, e mantenho o D como 2. Esta situação eu chamo novamente, divide, agora 1,2. Entro na operação e pergunto, meu N, ele é menor que o meu D? Ele é menor que o D, então volta 0. Agora eu preciso encerrar. Esse 0 mais 1 não é nada, e esse 1 mais esse 1 é 2. Então este é o resultado da operação. Vamos ver esse código escrito na linguagem ROP e, na sequência, a sua execução. A partir do código em ROP, coloque-o em execução no ambiente e vamos ver os resultados apresentados. A partir do ambiente ROP, vamos escrever a função divide e colocá-la em operação. Então, divide, por exemplo, 5 por 2. 5 dividido por 2 de forma inteira resulta 2. Correto. Vamos fazer um outro teste. Divide 7 por 2. E o resultado é 3. Não esqueça de salvar o conteúdo desta aula, aula 20, fixação 0708, ponto e vírgula, Enter. Para a execução dessa aula, usei o modelo Matrix do site fppt.com, além do ambiente ROP, algumas considerações em lousa. Obrigado por ter assistido a esta aula. Até a próxima. Um abraço.